E o engraçado é que vocês são casados, né? São um casal. E em algum momento esses caminhos se cruzaram aí. E até chegar lá, tem alguma coisa em comum na questão empreendedora de vocês? Questão familiar? Ou contribuiu para que vocês desenvolvessem esse tino de negócio que você tem hoje, que vocês têm hoje? Bom, acho que nós dois somos a comprovação daquela teoria que os opostos se atraem. Então, a única coisa em comum que a gente tem é, de fato, as pessoas que nos apresentaram. Na verdade, o Sérgio foi meu co-cunhado. Então, a irmã dele era casada com meu irmão. E a gente se conheceu ali no noivado dos dois. Mas as nossas jornadas empreendedoras, elas são totalmente diferentes. O Sérgio é um empreendedor nato. Eu comecei a empreender no meu processo de migração de carreira. Então, eu venho de uma carreira corporativa, tirei um ano sabático para me dedicar a novos conhecimentos e acabei sendo picada pelo bichinho do empreendedorismo e empreendi. Agora já o Sérgio tem uma trajetória totalmente diferente. Você começou no varejo, né, Sérgio? Varejão. Qual era o nome da loja que você começou? Mapping. Grande Mapping, Mesbla, Arapuã. A gente tá entregando a idade aqui. Geronson. Foi dessa época. Conta um pouco desse início aí pra gente. Nossa, assim, naquela época ainda as empresas aceitavam um parente indicar outro parente para trabalhar, né? Então minha irmã me indicou para trabalhar no Mapping como office boy. E eu trabalhava numa das filiais, que era a filial de Pinheiros, então existia o Mapping, ele tinha uma coisa muito legal que as famílias passeavam no final de semana, elas iam pro Mapping, né? E eu falava assim, um dia eu vou trabalhar com essa empresa, não sei como, minha irmã trabalhando na área de cobrança me indicou, eu fui contratado para ser office boy e eu fiquei durante 8 anos. Né? Foi lá meu grande aprendizado de entender gestão, administração, até porque eu atuei em várias áreas dentro do banco. Comecei como boy, depois eu fui promovido para mensageiro, porque eu deixei de ir para a rua e fiquei dentro do... Nossa, foi uma revolução, né? E de lá eu comecei a construir uma carreira, né? Eu era o único office boy que trabalhava de terno e gravata. Então, isso já chamava a atenção da diretoria, né? Nossa. Mas você fazia questão de ir? Fazia questão. Mas também tinha muito a ver com os ensinamentos da minha mãe, né? Como a Fernanda fez a audiodescrição sobre a vida dela, né? Da família, eu sou o terceiro de 6 irmãos. Nasci numa época em que minha mãe falava: aparência é tudo para você não ser um corpo preto facilmente confundido. E a gente também era de uma família cristã. Então, dentro de tudo isso, eu sempre gostava de andar bem vestido, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, quando eu virei office boy lá, eu ia fazer os 10 cartórios de São Paulo para levar os títulos, para protestar para o banco. E eu ia de terno e gravata com a mala 007. E a diretoria gostava, porque eles achavam que eu vestia a camisa da empresa. E durante esses 8 anos... a empresa que também investiu em mim, né? Queria que eu fosse um jovem advogado, né? E acabei não aceitando esse desafio, porque eu descobri que eu era outra coisa menos fazer direito, né? Sim. Mas a questão do empreendedor foi algo que tua mãe te estimulou? Ou desde de moleque, assim, você se via diferente dos teus irmãos? Ou vocês com uma visão diferente de mundo, assim? Diferente eu já era. Porque os meus irmãos falavam que eu sempre viajava na maionese. Porque eu era muito criativo. E aí, a questão do empreendedorismo mesmo, ela surgiu justamente quando eu percebi a dificuldade do meu pai, um metalúrgico, minha mãe, uma empregada doméstica, de alimentar 6 bocas naquela época, né? Eu nasci numa época que o alto da inflação, sabe? O alto do desemprego, ainda numa época que tinha ditadura ainda, e aí a gente foi entregando idade, né? E aí eu via toda aquela dificuldade de fome que a gente já passou, e ali nasceu o empreendedor. Falei para minha mãe, um dia eu vou ser um empresário e eu vou montar uma empresa, vou dar a casa que a senhora quer, vou realizar os sonhos da senhora e, obviamente, dos meus irmãos. E minha mãe era a maior incentivadora. Então, dali nasceu o Sérgio, que sempre via filmes na sessão da tarde de negócios, que brilhava os olhos, que via... Quem não assistiu na época, né, já era um pouquinho mais... Já era um pouco adolescente.
Quem não assistiu aquela novela Mulheres de Areia, quando tinha a parte da corretora. Assim, quando assistia a novela, eu queria ver aquela parte da corretora. Carteira e gravata, mercado financeiro. Então, isso foram coisas que foram alimentando esse ser empreendedor, mas acho que o item que mais me motivou foi minha mãe, que ela sempre apoiou isso. Mas sabe uma coisa que eu acho que é legal você contextualizar? Porque eu imagino que a galera da geração Z tá ouvindo isso e fala, gente, mas o que é MAP? Mapping, gente, era a Magalu. Magalu dos anos 90. Por isso que eu falei Mesbla e Arapuã, né? Se eles soubessem, né? Tipo, Arapuã Peixe? Imagina lojas americanas, Casas Bahia e Magalu. Era Mesbla, Arapuã e Mapping, Era isso, galera. né? Um negócio... E todo mundo queria trabalhar no MAP. Exatamente, exatamente.